Cena preta para mim é espaços físicos ou virtuais onde os pretos e pretas existam de maneira a protagonizar as ações ali feitas. Isso para mim é cena preta. Eu sou Adin Adinkra, menino nascido na periferia de São Paulo, homem criado no centro da selva de concreto e erradicado na Paraíba há quase 10 anos. E muito existindo a partir da ancestralidade, que é o que eu tenho aprendido a buscar e conectar, e entender e existir a partir dela. Essa minha ancestralidade é essa força que move, que dá orientação de para onde seguir, de como seguir. E claro que o caminho é sempre nosso, mas tá fortalecido e orientado por ela permite que a gente leve uma vida com mais propósito, com propósitos afro-referenciados, propósitos centrados em nós mesmos e não no interesse de outrens, sejam eles quais forem. Profissionalmente, eu não faço mais distinção do que é trabalho e do que é lazer, porque tudo está muito misturado, mas eu atuo diretamente com a Corpori, que é uma health tech, uma startup de tecnologia em saúde, onde a gente conecta profissionais negros e indígenas da área da saúde por pessoas que procuram e precisam desses serviços, com uma saúde diferenciada. Nesse espaço, eu sou gestor, mas eu também sou profissional da área da saúde, sou terapeuta, mas tenho atuado muito como gestor. E em outros espaços, como o Ecoquilombo, que é uma ONG que eu fundei, né, há 2 anos, estou trabalhando nela há bastante tempo, no fortalecimento de comunidades tradicionais. Eu faço mais a parte de articulação, de ativismo, dou aula para as crianças, sou arte educador, né, dentro do espaço, atuando principalmente no Quilombo do Paratibe nesse momento, com a educação infantil e jovem. E para além disso eu sou ator, sou músico, sou escritor, né? Tô com a companhia Bicho Solto, uma peça que teve em cartaz agora em 2023 e provavelmente vai estar em turnê em 2024. Sou produtor de filme, escrevi, roteirizei, por fim, dentro da arte eu me desloco por alguns caminhos e tenho feito da arte na conexão com a ancestralidade a minha forma de viver. Então, mexer na casa é artístico, existir é artístico, e estar no Quilombo é artístico, trabalhar com a Corpori é artístico, então assim, as coisas estão muito conectadas. Não tem muito uma cisão do que é empresário, do que é gestor, do que é artista, está acontecendo o tempo inteiro, né? A minha formação de base é na engenharia, eu trabalho nessa área ainda, estudei economia depois, fiz o mestrado numa área que mesclava as duas coisas. Esses saberes eu uso em tudo que eu faço, ou em tudo que é possível usar, mas não exerço essas profissões efetivamente. Esses são conhecimentos que são ferramentas para a gente transitar melhor no mundo colonial, na cidade, no meio do urbano e até, claro, alguns conhecimentos que a gente usa lá nos espaços de tradição para melhorar, para amplificar algumas possibilidades. Para mudar da lógica urbana para o tradicional, que é o lugar onde eu vivo hoje, a forma como eu vivo hoje, para a forma nômade, principalmente, porque estou em trânsito, primeiro foi o adoecimento que trouxe essa possibilidade como um caminho. Isso foi uma fuga, né? O entendimento de que a vida em São Paulo, que é a cidade onde eu estava existindo, estava me matando com tudo dela. E de maneiras subjetivas também, físicas, psicológicas, né? Adoecimento psíquico a um nível medicamentoso e tudo mais, mas entender que para existir essa forma não era válida e, claro, o chamado acontecendo, olha, aí não é o teu lugar, você não devia estar fazendo isso, tem coisas mais importantes para você fazer, existe um lugar onde o que você faz é para você, porque é para os seus, e quando é para os seus é para você também. Então, esse chamado me fez sair de lá. O lugar escolhido foi sem escolher, não foi eu que escolhi, eu cheguei aqui, aí eu fui estudar, e aí depois de estar aqui, só os caminhos foram se abrindo, tanto para dança, aí eu fui conhecer o Jexá, o cavalo marinho, o coco, fui dançar, aí fui para outros caminhos, e por fim, quando eu me vi, eu entendi que, olha, eu pulava um pouquinho nesse lugar tradicional e estava bem, aí voltava para a urbanidade e sentia o choque, adoecia novamente. Então, assim, o caminho para mim foi aquele um pouquinho mais doloroso, que eu não queria aceitar que o meu lugar era esse, estava fugindo do chamado,
né? E fui sentindo as dores disso. No meio do processo eu fui entendendo que o melhor lugar era onde estava mais confortável, era onde eu era mais acolhido, era onde eu existia plenamente. Então eu sinto que foi quase que uma resposta para continuar vivo. Essa transversalidade, buscar esse outro lugar foi uma resposta para continuar vivo. Autoidentidade, sobre o se enxergar, o se entender enquanto indivíduo e quem é esse indivíduo na sociedade, isso é muito maluco porque eu sou um homem preto e sou lido socialmente como preto, fui educado socialmente enquanto homem. Hoje eu estou reconstruindo esses conceitos, essa ideia, eu sinto que esse não é um lugar que me cabe bem, mas entendendo que socialmente eu existo enquanto homem preto, eu nunca tive dúvida da minha identidade negra. E é esse um dos lugares onde eu pontuo para muitos que, olha, quando a gente fala das existências negras, né, que são múltiplas, existem pessoas que estão passando por processos extremamente demarcados racialmente como o meu, onde não tem discussão de quem eu sou racialmente no mundo, mas também tem pessoas que não vão sofrer essas violências e esses marcadores diretos e sofrem exatamente com o contrário, que é não ter identidade ou não conseguir ter segurança da própria identidade. Então, nesse lugar, nesse momento, eu percebo que, para mim, é uma certeza e o mundo nunca me permitiu pensar diferente. Eu não tenho como escolher lado. O meu lado está posto a partir do que eu existo. Não tem escape. Os marcadores estão aqui. Né? Sempre tiveram. Quanto à questão de uma consciência política, de uma consciência racial, eu não sei dizer exatamente aonde, mas com certeza todos os chamados vinham da arte. Lá atrás, com 12 anos, ainda frequentando a igreja, mas nos finais de semana o hip hop, com meu tio, eu estava sendo chamado e entendendo dessa identidade. E ao longo do caminho, a capoeira foi contando para mim. E aí foi me dando bases que eu nem sabia que eram bases. Né? Quando eu estava envolvido com samba, com coco de roda, com outras coisas, eu já sabia tudo que eu precisava saber. E aí, claro, fui transformar o conhecimento acadêmico que eu tinha agregado em algum momento, porque eu li uma coisa, porque eu ouvi outra, porque eu participei de algumas discussões, e fui olhar para esse conhecimento e dar o nome para ele, organizar ele na minha cabeça. Mas foi todo um saber que veio entrando ao longo da trajetória, com a avó parteira, com a mãe de luta, né? Então, assim, esses lugares, essas identidades todas me deram tudo. E hoje eu estou fazendo o trabalho de olhar o meu livrinho da vida e aprender com ele, porque o Mano Brown falou sobre isso. As respostas estão lá no passado, elas já estão aqui, elas estão comigo. Eu só preciso olhar para trás e ver. Então, eu sinto que essa consciência política, essa consciência de raça, ela chegou ao longo da história e hoje o que eu faço é olhar para mim, olhar para minha história, olhar para os meus mais velhos, olhar para os meus antepassados e só consultar aonde nessa história, né, que tem 30 anos materializada aqui, 84 materializada na Dona Aparecida e 400, 500 no meu povo inteiro. Então eu só olho para trás e aos pouquinhos isso vai se assentando, vai aparecendo, eu vou conseguindo entender. Falando da Corpori, ela nasce com o enfoque negro, né? E eu entendendo a minha birracialidade, entendendo o mundo que eu existo, entendendo que os povos originários e pretos estão muito conectados e quando se fala de luta eles precisam ser reforçados, ela se expande para esses dois povos. E aí é 2 segundos de pausa para olhar para esses povos e você já percebe que o que eles têm de conhecimento em saúde é o que gira o mundo atual. E aí eu posso falar isso de África, dos conhecimentos sagrados que foram tirados de lá, que foram agregados a partir de lá nos últimos 15, 20 séculos, porque isso não é novo, né? A gente tem 2.000 anos disso ou mais, mas eu posso falar do conhecimento originário desse território, de Abya-Yala, que a todo momento é patenteado, é registrado para fazer saúde para o mundo a partir disso. Então, assim, sabendo que esses são lugares sagrados e com muito saber, não tem outra... O erro está no apartamento, em distanciar essas duas filosofias, essas duas formas de existir, esses dois saberes do processo de saúde. E aí, para conectar esse povo de volta, o que a gente precisa fazer primeiro é juntar essas pessoas, juntar esses profissionais, trazer esses saberes para perto e acenar para o mundo. Eu sinto que a Corpori, ela é a possibilidade de repensar o conceito de saúde do Brasil. O conceito de saúde do Brasil, ele precisa sair da lógica de sala branca, jaleco branco, mesa branca com uma receita branca para a doença das pessoas e passar a ser algo mais sobre vida, vitalidade, cor, luz e indivíduos. Primeiro o ser,
primeiro corpo e ori, depois a gente vai olhar o que é essa questão e, claro, a lógica absoluta e vertical que o médico cura, que o profissional que está ali cura, ela precisa ser repensada também. E a Corpori fortalece isso à medida que os profissionais estão lá, acreditam nas filosofias afro-referenciadas e fundamentadas no conhecimento originário. E mais que isso, a gente tem treinamentos, está dialogando para construir mais saber, para possibilitar entrar no mercado de maneira efetiva com um atendimento que, para além de ser o que é, subversivo, se enquadre dentro das lógicas que o mercado estabelece, que existe um tipo de padronização, que todo cliente precisa receber isso. E aí, para responder a sua pergunta no sentido de importância primeiro, mudar o conceito de saúde do Brasil é necessário, a gente não está fazendo saúde, a verdade é essa, a gente está tratando de doenças pontuais, não do ser, não de promover saúde, então mudar o conceito de saúde é extremamente importante e necessário, e mais que isso, quando a gente chega com um recorte tão bem definido, com profissionais tão bem qualificados, com uma identidade tão própria, eu sinto que a gente está possibilitando a ideia de expandir para essa juventude as possibilidades de trabalho, porque agora eles vão encontrar profissionais de trabalho, vão se ver em profissionais de trabalho da área da saúde negros e indígenas, o que a gente não tinha em questão de representatividade, mas mais do que isso, a gente está efetivamente criando um espaço onde esses profissionais podem existir plenamente, aquilombados e de maneira a exercer a saúde que a gente acredita. Né? Então, assim, é um negócio de impacto social, é um negócio extremamente importante para os profissionais, mas eu sinto que ele tem uma importância singular para a forma que a saúde é feita. Talvez, a partir de iniciativas como a nossa, como essa, outros espaços de saúde, outras práticas de saúde tenham que se mudar também. Tem que se readequar. E aí, esse pequeno movimento pode ser uma fagulha para uma grande mudança que é nesse cenário de saúde que a gente está vivendo agora. Além dos trabalhos que eu desenvolvo, eu estou estudando, voltei para a academia, estou fazendo uma pós-graduação em saúde, né, ela especificamente sobre as PICs, as práticas integrativas e complementares, onde eu estou aprendendo muito sobre as PICs, né, entendendo esse universo inteiro, estudando a parte legal, mas estou percebendo e estou apontando nos textos que eu estou construindo, a minha tese no final dessa formação é sobre a forma como as PICs foram construídas e a falta, a ausência de um espaço denominado e firme para as práticas de saúde africanas ou afrodiaspóricas e originárias, né? Uma vez que a gente tem práticas asiáticas, práticas europeias, práticas sul-asiáticas como as indianas, e as nossas ou não aparecem entre as 29 ou aparecem com um nome que é uma generalização que permite que seja feito, mas não categoriza, inclusive exclui alguns grupos como as rezadeiras, por exemplo, que não necessariamente estão listadas, né? Então o trabalho que eu estou fazendo é apontar e discutir sobre essa falta. Inclusive, um dos pensamentos que chegou nesse processo de construção, essa é a primeira vez que eu falo sobre isso publicamente, eu estou construindo um paralelo sobre o que aconteceu no começo do século XX com relação ao trabalho no Brasil, uma vez que houve, no final do século XIX, a abolição da escravatura, nosso sistema de trabalho muda, e o que o Brasil faz, enquanto Estado-nação, ele garante trabalho para o japonês, para o italiano, para o português e para outras etnias, e veta o preto e o indígena que estavam existindo aqui, né? Depois que o mercado está saturado, ele permite a inserção desses profissionais enquanto alguém que vai receber salário e vai trabalhar nessa nova dinâmica que agora é permitido pagar esse salário. Legal. Ou muito ruim. Legal não, muito ruim. A gente, 100 anos depois, 110 anos depois, 120 anos depois, a gente tinha uma restrição dentro do mercado de trabalho que era para práticas de saúde não convencionais, práticas holísticas ou práticas integrativas e complementares. E aí a gente passa a permitir as práticas integrativas e complementares, porém reproduzindo o conceito que a gente fez lá no começo do século XX, que é a gente permite que as práticas integrativas e complementares chinesas aconteçam, japonesas aconteçam, as europeias aconteçam, as sul-asiáticas aconteçam, mas a gente não permite as práticas brasileiras, afrodiaspóricas ou indígenas. Mais uma vez, daqui 5 anos, 10 anos, 15 anos, com o mercado saturado por outras práticas de saúde, aí se libera que a rezadeira possa trabalhar sem realmente estar cometendo crime, que a capoeira possa ser uma prática reconhecida como prática de saúde no SUS, ou outras práticas integrativas que poderiam estar acontecendo. Uma reprodução histórica
de um processo que tem a ver com o trabalho, né? E agora, obviamente, não é com o trabalho todo como foi no pós-escravidão, mas é com um trabalho no recorte específico que é o mercado da saúde, que é um mercado cheio de reservas étnicas e sociais. Então é só uma reprodução. E aí apontar isso é uma das coisas que eu estou tentando apontar nos meus estudos, mas apontar isso publicamente, falar disso para as pessoas é importante porque a gente precisa entender que o momento que a gente está vivendo agora, por mais que ele seja distante e nem tão distante do movimento de escravidão, as práticas estatais elas continuam muito semelhantes e esses são mecanismos do racismo estrutural que a gente tanto fala que, para quem não está dentro da dinâmica, não está fazendo uma pós-graduação, não consegue ver. Então, traduzir isso para que todo mundo saiba que isso continua acontecendo. Sobre as minhas referências, é engraçado pensar porque elas são todas... Nenhuma delas é linear, sabe? Eu não consigo ver muitas dessas pessoas que são santificadas, sabe? São pessoas tão comuns. Eu tive... O Reginaldo, né, que é esse meu tio, que em muito é uma base para as coisas que eu penso, para os pequenos detalhes, mas vindo mais próximo, chegando mais aqui, eu sinto que eu passei por algumas mulheres pretas que realmente me reorientaram, sabe? E aí delas, algumas companheiras, né? Mas poderia colocar a Mércia Santos da Cruz, que é uma pessoa que me ensinou demais no processo, né? Nayara Guiar, que é outra pessoa que tem me apoiado e me ensinado muito no dia a dia, sabe? Mas eu tenho pessoas queridas que para cima de tudo, são amigos, como Felipe Gonçalves, que estava em volta, sabe? O tempo inteiro apoiando, ajudando, orientando, sabe? E cuidando também. E eu sinto que o processo mais importante, eu acho que o que me coloca essas pessoas como referências é o afeto. Porque era isso que estava faltando do mundo. Não estava faltando mais leitura, não estava faltando mais... Estava faltando afeto. Estava faltando cuidado, estava faltando leveza, estava faltando alguém que tirasse um pouco do peso. Então, essas pessoas vão sendo afetos à medida que elas vão me atravessando e eu não sei se eu tenho... óbvio, eu posso falar do Nego Bispo, que é assim, uma mente explosiva, não tem pra onde escapar do que essa pessoa fala, né? Dá pra olhar pra Fanon e entender Fanon como uma referência, dá pra falar de Bell Hooks também, de outras escritoras e escritores importantes e pensadores importantes, mas com certeza... Para mim, as maiores referências foram as pessoas que estavam tocando, sabe? Que estavam perto, que eu podia olhar e me mudar um pouco a partir dali, porque aquilo era real, aquilo estava acontecendo. Então, principalmente esses toques que estavam acontecendo aqui bem pertinho. Bom, o Ecoquilombo, ele era só a existência, assim como os outros projetos, era só a existência. Eu estava no meio da mata, eu moro numa Kombi, eu vivo numa Kombi, é como eu existo, e aí eu parei a Kombi na beira da mata, fui ficar no meio da mata porque era onde eu conseguia existir sem ser violado, porque não tinha ninguém, né? Só eu e os bichinhos, eu e a praia, eu e o rio. E nessa vivência eu comecei a ter que lutar para que a mata não acabasse, porque a moto tá passando agora fazendo trilha, aí tem o cara queimando um pedaço da mata porque ele quer fazer um prédio, aí tem alguns praticantes de religião, eram pentecostais, protestantes, que estavam cortando a mata para poder fazer espaços de oração. Eu falei, peraí, a mata tá acabando, vocês estão destruindo o espaço que os bichos estão vivendo. E tem teju, tem timbu, tem serpentes, tem aves incríveis, tem animais incríveis, isso tudo na Barra de Gramame. Então, a partir dessa vivência, dentro desse espaço, e entender, e essa luta aqui, tipo assim, peraí, tá ficando menor o espaço para existir aqui. Não só para mim, mas para todo mundo, para todos os bichos que estão aqui. Começa essa briga, alguém olha e fala, André, o que você está fazendo, Edinho? O que você está fazendo é um trabalho social que uma ONG faria. Você precisa organizar isso porque você consegue financiar isso, você consegue recursos para que isso possa andar, você consegue trazer mais braços para ajudar. E aí nesse processo eu convido um amigo, convido um outro, e aí vai convidando, vai ganhando corpo, e isso sai desse aspecto ambientalista, né, de cuidar ali dos bichos da mata, e ele vai pro humano, pro social, que é o que eu sempre tô tentando fazer. Tudo que eu faço hoje é voltado pro meu povo, né? E hoje entendendo essa identidade birracial, olhando para minha avó, para minhas avós, né, afro-indígenas, entendendo quem
foram essas pessoas sabendo um pouco mais do povo, sabendo um pouco mais da cultura, de que comia carne azul, de que lugar especificamente era, em Minas Gerais, ali onde é que estava, a gente começa a entender, peraí. Então isso aqui é sobre fortalecer essas pessoas, porque elas vivem nesse ambiente. Esses grupos é que precisam desse ambiente. Então, o Ecoquilombo vai ganhando um formato e ele deixa de ser sobre ambientalismo, sobre só a mata, e ele se expande. Vai ser sobre cuidar do espaço, mas ele vai ser principalmente sobre cuidar das pessoas, sobre educar aquelas crianças do Quilombo do Paratiba ali do lado, para que elas possam vir aqui na mata e além de preservar, além de fomentar para que essa mata cresça, reflorestar, elas possam existir nesse espaço, ter a saúde que essa mata está me dando, sabe? E o mesmo vai para outras comunidades periféricas ou tradicionais. Então, hoje em dia o Ecoquilombo, ele trabalha a partir disso, fortalecimento das comunidades tradicionais e periféricas e proteção do meio ambiente onde elas existem, né? Então, essa é uma iniciativa que está acontecendo, já tem quase 2 anos também que ela está acontecendo. Obviamente, o grupo mais atravessado por esse trabalho são as crianças e adolescentes da comunidade do Paratiba nesse momento. O espaço físico, né, de terra que mais é afetado pelas ações do Ecoquilombo é a Barra de Gramame, é ali o Paratiba, ali o Rio do Padre, que a gente já fez algumas solicitações para a secretaria e tal. Mas assim, a ideia é expandir isso para o resto da cidade, para o resto do estado, e se a gente tiver braços no resto do país, que o resto do país inteiro faça. Educação afro-referenciada, fundamentos originários sendo apresentados e proteção e preservação dos espaços de ambiente natural e florestal, né? Para que as pessoas possam se conectar um pouco mais com essa vida que tanto faz bem e tanto me curou particularmente. Estou adorando o papo, muito bom falar sobre tudo isso. Para quem quiser conhecer um pouco mais do meu trabalho, eu estou no Instagram como Adin Adinkra, tem outras redes também, todas como Adin Adinkra. Mas também queria aproveitar esse momento para falar para vocês que procurem saber quem vocês são. Para além da superficialidade, para além dos sobrenomes, olhar para si, olhar para o Ori, olhar para o passado e entender que você é a sua história de agora e você é tudo que veio antes de você. E se esse caminho lhe der boas respostas, espalhe essa palavra e ajude que outros também encontrem seus próprios caminhos.